Olá, tiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito debatido no tiro de pressão. Muita gente não entende do assunto, ele é meio confuso mesmo, aí tem gente que não entende, tenta explicar o que não entendeu, complica mais a coisa, é um assunto que dá muita pano para manga. Vamos tentar esclarecer um pouco aqui, não é somente nesse vídeo que você vai entender tudo. De cara eu já falo, ficou com dúvida? Usa os comentários desse vídeo para perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá ok? E para me ajudar eu vou chamar a voz da moça do Google, que vai ler a dúvida, que quem mandou foi o Henrique Alencar, ele fez um questionamento bem legal acerca desse assunto. Vamos ouvir a moça do Google passando as palavras aí do Henrique. Henrique Alencar, como sempre seus vídeos são ótimos. Tira todas as dúvidas sobre as carabinas. Charles, você falou sobre a velocidade da carabina quando ultrapassa a barreira transônica. A Gamo Big Cat High Power 4.5 tem velocidade de 305 metros por segundo. No caso ela não seria uma carabina muito precisa, nesse caso seria mais viável o calibre 5.5? Ou em distância até 30 metros a 4.5 mesmo com essa velocidade se sairá melhor? Tira essa dúvida. Vamos lá, o Henrique acabou mandando várias dúvidas num questionamento só. Vamos por partes, como diria nosso amigo Jack o Estripador. Ele começa falando da barreira transônica que eu sempre cito aqui no canal. Vamos lá, deixa eu falar rapidinho o que é barreira transônica, zona transônica na verdade. E você talvez já tenha ouvido falar nisso, se você não sabe, vai ouvir agora. A velocidade do som, gente, ela tem em média por volta de 340 metros por segundo. Isso a 20 graus, no nível do mar e tal, porque ela varia conforme outras coisas aí, ambientes. Mas a gente assume que, na média, a velocidade do tem 340 metros por segundo. Ou seja, se você tiver um objeto ou algo que se mova a uma velocidade maior do que 340 metros por segundo, ela vai estar mais rápida que o som. É o caso, para você entender o que é a velocidade do som. É quando você está em algum lugar, você vê um relâmpago. Primeiro você vê o relâmpago. E algum tempo depois você vê o brum do trovão. O que acontece? A velocidade da luz, que é o relâmpago, é muito mais rápida que a velocidade do som, que é o deslocamento do ar causado pela descarga elétrica do raio. Então o que acontece? Você vai ver o raio primeiro e algum tempo depois o trovão, que é o som. Assumindo isso, você tem a sua arma aqui. Você vai disparar um chumbo. Disparou, pá, em direção ao alvo. Esse chumbo vai sair da arma com uma certa velocidade, e essa velocidade ela vai cair ao longo da trajetória dela até o alvo. Essa velocidade aqui é a chamada velocidade de disparo, que tem o apelido de VO, V0, que seria a velocidade inicial. Beleza, então você tem a velocidade do som nos 340 metros por segundo. Acima da velocidade do som a gente está falando de velocidades ultrassônicas e abaixo da velocidade do som, velocidades subsônicas. Existe uma região de transição da velocidade subsônica para a velocidade ultrassônica, chamada região transônica, ou seja, é a região que atravessa a velocidade do som. Essa região ela não tem uma fronteira muito bem definida. Assume-se que ela fica entre 270 e 280 metros por segundo e vai até os 340 metros por segundo. Então, quando você passou ali dos 270 para 280, na hora que você chega na velocidade do som, essa zona transônica acaba. Qual que é a grande característica marcante da região transônica? É a turbulência muito alta. Quando você entra nessa zona transônica, a turbulência, ou seja, o chacoalhar por conta do deslocamento do ar, da resistência do ar, é muito maior. É como se você pegar um avião, que ele levanta voo e ele parte a 200 metros por segundo. Aí ele começa a aumentar a velocidade, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Na hora que ele começa a passar dos 170 indo em direção a 280, o que acontece com ele? Ele começa a dar
a turbulência começa a fazer o avião dar umas chacoalhadas. Ele vai chacoalhando para tudo que é lado. Vai chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. Cada vez mais até que ele quebra a barreira do som. E aí beleza, aí passou a zona transônica, acaba a turbulência. A mesma coisa acontece com o chumbo. Só que o chumbo não acelera, o chumbo desacelera. Ele sai com uma velocidade mais alta da arma e vai por conta da resistência do ar diminuindo essa velocidade. O que acontece? Se você tem uma arma que dispara, vamos chutar que ela dispara 300 metros por segundo. Ela já está bem dentro da zona transônica, ela está no meio da zona transônica. Então ela já sai da arma tremendo, fazendo aquela turbulência. E vai diminuindo a velocidade, mas nisso ela já perdeu precisão, ela já perdeu turbulência, ela começa a girar sobre o seu próprio eixo. Tchau, precisão. Não é porque depois ela baixa a velocidade, sai da zona transônica, que ela fica bonitinha, com a trajetória bonitinha. Ela já está toda fodida, já igual um carro que perdeu o controle, dificilmente ele perde o controle. Daí vai capotar e vai virar aquele acidente. Então o que acontece? Se você tem uma arma que dispara acima de 270, 280 metros por segundo, ela já dispara dentro da zona transônica e ela vai ter uma precisão menor do que armas que disparam abaixo dessa velocidade. Aí o Henrique falou, a Gamo Big Cat High Power 4,5, ela, segundo o fabricante, ultrapassa 305 metros por segundo. Vamos lá, primeiro a gente tem que assumir que essa velocidade, como eu já disse num vídeo a respeito disso aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês no descritivo, velocidades de disparo divulgadas pelos fabricantes, gente, elas são medidas com chumbos ultra leves chamados PBA, que eles são disparados em túneis de vento para evitar ao máximo a resistência do ar, e essas velocidades são velocidades irreais, por exemplo, para eu atirar aqui no clube de tiro. Por quê? Eu não uso chumbos PBAs, eu uso chumbos normais, que são muito mais pesados, e aqui eu tenho uma resistência do ar muito maior do que eu teria num túnel próprio para essa finalidade. Então, velocidades de disparos divulgadas pelos fabricantes, elas são velocidades que eles medem em condições especiais, a fim de ver qual que é a potência real da arma nessas situações especiais, e eles divulgam porque um número é alto, bonito, e muita gente que não entende do assunto acha que uma arma que dispara muito rápido é muito boa. Só que é o contrário, por quê? Porque é a zona transônica. Mas vamos assumir que essa Big Cat High Power 4,5, ela realmente consiga, você dispare esse chumbo a 300 metros por segundo em qualquer situação. Aqui, por exemplo. Aí ele pergunta, ela não seria uma carabina muito precisa? Não. Por quê? Ela já é 4,5, o chumbo já é bem leve em relação ao 5,5. O que acontece? Ela disparando aquele chumbo, vamos assumir que é um chumbo de peso médio aí de vamos colocar 8 grains, que é um peso médio para chumbo 4,5. Ela disparando esse chumbo de 8 grains a 300 metros por segundo, ele já vai sair da arma dentro da zona transônica, todo tremelicando, girando, todo torto. Gente, isso aqui ferra com a precisão. Por quê? Porque ela não vai ter uma trajetória limpa, uma trajetória lisinha, certinha, que ela vai de boa. Ela vai tremendo, isso aqui, a precisão dela vai para o espaço. O que acontece? É aqueles alvos, aquelas armas muito potentes. Isso acontece muito com 4,5, principalmente com 5,5, um pouquinho mais difícil, como eu vou explicar para vocês, em que você atira, e ela dá aqueles estampidos e ela vai um disparo para cada lado do alvo. Tem o fato dela não gostar do chumbo, mas tem também o fato de você está disparando dentro da zona transônica. Aí não há chumbo bom que a arma goste que consegue reverter os efeitos de turbulência da zona transônica. Aí ele continua perguntando, nesse caso, seria mais viável uma Big Cat High Power no calibre 5,5? Talvez. Por quê? Porque o calibre 5,5 ele é mais pesado. Geralmente um chumbo médio de calibre 5,5 ele tem mais ou menos o dobro do peso de um chumbo médio de 4,5. Ele pesa em torno de 16 grains, enquanto de 4,5 pesa 8. Ou seja, o chumbo vai ter o dobro do peso. O que acontece com a arma? Se ela for uma mesma arma, só mudou o cano, ou seja, só mudou o calibre, para a arma, aquela mesma potência que a arma dá no disparo, e que dispara um chumbo 4,5 a 300 metros por segundo, quando o chumbo 5,5, como o chumbo 5,5 é o dobro do peso, ela não vai conseguir disparar aquele chumbo a 300 metros por segundo, considerando que tenha tudo igual, só mudou o cano. O que acontece? Aquele chumbo ele vai ser disparado bem mais lento.
Vamos chutar que esse chumbo ele seja disparado a 270 metros por segundo, bem ali na fronteira da zona transônica. Lógico, se você dispara um chumbo bem na fronteira e outro chumbo dentro da zona, lógico que o chumbo que está na fronteira ele vai sofrer muito menos os efeitos da turbulência. O que acontece? Ele tende a ser mais preciso que aquele chumbo que está lá bem dentro da zona transônica. Aí o que? Mas a arma 4,5, a arma 5,5, ela é mais precisa que a arma 4,5? Por conta do quê? Não da própria arma, mas por conta do peso do chumbo que vai fazer essa arma diminuir. Se você usar um chumbo 4,5 extra pesado, porque eu também já fiz um vídeo aqui sobre peso de chumbo, existe chumbo de vários pesos. Vou deixar o link também. Se você disparar um chumbo, por exemplo, de 10 grains, ou de 12 grains, que é um chumbo 4,5 extra pesado, essa velocidade vai cair. Ela vai cair tipo para uns 280, 275 metros por segundo. O que acontece? Aquela mesma arma que disparando um chumbo mais leve é imprecisa, porque o chumbo sai muito rápido e está dentro da zona transônica, ela vai se tornar precisa. Por quê? Porque o chumbo é mais pesado e ele vai estar mais próximo da fronteira da zona transônica, vai sofrer menos o efeito da turbulência e vai ser mais precisa. Aí quer dizer que a mesma arma muda o comportamento dependendo do peso do chumbo? Sim. Aí ele pergunta, para distâncias de até 30 metros, que é uma distância média para a arma 4,5, ela vai ser melhor que a 5,5? Não. Não importa, porque é o seguinte, ela já saiu do cano a 300 metros por segundo, ela já saiu dentro da zona transônica e o chumbo já saiu tremelicando. E essa velocidade ela vai diminuir ao longo da trajetória, mas assim que ela sai do cano, ela já sai imprecisa. Então, lógico que a imprecisão ela vai aumentar com a distância. Então, num chumbo, se você colocar um alvo a 10, um a 30 e um a 50, no de 10 ela já vai ser imprecisa, porque ela já saiu dentro da zona transônica do cano e aqueles 10 metros já é suficiente para fazer o chumbo dar umas reviravoltas e umas cambalhotas no ar. Então, a 10 metros ela já não vai prestar. A 30 vai prestar menos ainda, porque ela teve 30 metros para ficar doidona no ar. A 50 metros, então, você provavelmente nem vai acertar no alvo. Então, gente, esse é a grande pegada da zona transônica. A mesma arma que, com chumbo leve, dispara o chumbo dentro da zona transônica e esse chumbo não vai ser preciso, se ela dispara um chumbo pesado o suficiente para que essa velocidade de disparo baixe para pelo menos a fronteira da zona transônica, que é entre 270 e 280 metros, a arma vai ser precisa. Vocês querem um exemplo? Uma arma que eu fiz review recentemente, assista o review que lá eu falo um pouco mais sobre isso, que é a Gamo G Magnum 1250 Mach 1 e GT 5,5. Ela é 1250 porque 1250 FPS. Segundo o fabricante, a Gamo, quando ele disparou lá no túnel de vento, lá na fábrica, um chumbo PBA extra leve, um chumbo 5,5, que devia ter o peso de um chumbo 4,5, ela conseguiu disparar esse chumbo praticamente na velocidade do som. Mas ela não estava preocupada em ter precisão de acertar o alvo, ela queria uma velocidade, a Gamo queria uma velocidade, saber qual que é o máximo de velocidade que eu consigo disparar essa arma aqui. 1250 FPS, que vai dar mais ou menos a velocidade do som. Mas ela não quis saber a precisão. E lá o povo não é burro, sabem que se for para ter precisão, eles vão ter que atirar com um chumbo mais pesado. Aí o que acontece? Eu fiz o review dessa arma e disparei com ela usando chumbos que fica de quase 16 grains, 15 ponto alguma coisa, que é o Gamo Pro Hunter Impact. Ele tem 15 ponto alguma coisa, quase 16 grains. E eu consegui uma velocidade de disparo com ela bem ali na fronteira, por volta ali dos 280 metros por segundo. Então ela estava bem na fronteira, ela sofreu pode ter, porque igual eu falei para vocês, essa fronteira, gente, ela não é totalmente definida. Depende do quê? Depende da altitude do local, depende da temperatura, depende da densidade do ar, depende da umidade relativa do ar, ela é muito variável. Então, para aquele dia, nesse local que eu atirei com aquela arma, com aquele chumbo, ela estava disparando, quando eu cronografei, mais ou menos aí nessa fronteira. Eu vou colocar aqui o valor certo da velocidade média dela. Mas foi uma velocidade média que, estando na fronteira e sendo um chumbo 5,5, ele não foi afetado pelo início ali da turbulência da zona transônica
E ela se saiu super bem, tanto que num alvo de 10 metros eu consegui fazer um agrupamento com ela nova, muito bom. Foi esse agrupamento aqui. Então, gente, tá aí a dúvida do Henrique respondida. Espero que eu tenha esclarecido um pouco do assunto para vocês. É um assunto bem complicadinho mesmo. Você demora um pouquinho para trabalhar essas ideias até você entender a lógica dele. E se você ficou com dúvida, aproveite os comentários. Deixe sua dúvida, vou responder de boa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.